Alguma vez você já sentiu que, por mais que lute, existe uma força invisível tentando te impedir de avançar? Como se você estivesse sendo observado, julgado, como se algo estivesse prestes a acontecer. E se eu te dissesse que o que você sente é real e que estamos vivendo uma era de separação, onde os escolhidos estão sendo elevados e os que desafiaram o divino estão finalmente sendo cobrados? Este vídeo vai abrir seus olhos para uma verdade que muitos ignoram, mas que você não poderá mais negar. Antes de continuarmos, faça agora 3 coisas que vão te posicionar espiritualmente. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum alerta espiritual que pode mudar sua jornada. E comente agora mesmo: eu estou pronto. Esse comentário é mais que uma frase. É um manifesto. É você mostrando que está desperto, conectado e pronto para ocupar o seu lugar naquilo que já começou. Escreva agora, porque o que você vai ouvir aqui pode explicar o que está acontecendo na sua vida e o que ainda está por vir. Há momentos na história da humanidade em que o silêncio dos céus ecoa mais alto do que qualquer trovão. Não porque Deus tenha se ausentado, mas porque Ele observa. Como um juiz diante do réu que insiste em negar o óbvio, o céu mantém-se quieto não por fraqueza, mas por estratégia. Esse silêncio não é paz, é a calmaria que antecede a tempestade. Uma pausa calculada, onde cada gesto, cada palavra e cada pensamento dos homens são anotados com precisão cirúrgica. Nesse vácuo, entre o clamor humano e a resposta divina, muitos se confundem. Acham que a ausência de relâmpagos é sinal de indiferença, mas não sabem que o céu, quando silencia, está simplesmente preparando o cenário do juízo. Os escolhidos, nesse tempo, sentem a pressão invisível nos ossos, como se o espírito os alertasse em sussurros. Prepare-se. Enquanto os demais zombam, continuam em seus caminhos tortuosos, acreditando que nada os deterá. A falta de punição imediata os ilude, mas é justamente aí que o engano é mortal. Deus não age por impulso. Cada ação dele é milimetricamente posicionada dentro de um plano muito maior que o entendimento humano. O silêncio dos céus é o prelúdio de algo grandioso, de uma virada que não deixará dúvidas de quem realmente está no controle. E quando finalmente o céu rompe esse silêncio, não há confusão. Tudo se alinha. Aqueles que estavam atentos reconhecem imediatamente: chegou o momento. E os que zombaram, que usaram o tempo de graça como desculpa para a impunidade, entram em colapso. O céu não fala para ser ouvido, ele fala para transformar. E quando o faz, até os surdos ouvem, porque o som não vem pelo ouvido, mas pela alma. Nesse momento, não há mais desculpas nem espaço para fuga, só resta encarar o que foi semeado. Antes que existisse o tempo, já existia um plano. O destino dos escolhidos não é um improviso celestial, mas parte de um contrato sagrado, assinado com glória e selado em eternidade. Cada alma marcada como escolhida carrega dentro de si uma missão milenar, cujos detalhes foram escritos pelas mãos do próprio Deus. Esse contrato não é simbólico. Ele tem cláusulas, fases e, principalmente, um fim determinado. E agora, neste exato momento da história, a última cláusula foi ativada. Isso significa que tudo o que antes era promessa se tornou execução. O tempo da espera acabou. O céu começa a cobrar aquilo que foi ignorado, deturpado e rejeitado. Os inimigos dos escolhidos sempre acharam que estavam vencendo. Confundiram a paciência divina com permissividade. Mas o contrato previa exatamente isso, um período de testes, de oportunidades para arrependimento. E cada uma dessas oportunidades foi usada não para mudar, mas para zombar, manipular, atacar e destruir. O céu, então, cumpre seu papel com precisão. Ele não desce com fúria cega. Ele executa justiça com frieza cirúrgica. É como um juiz que aplica a sentença prevista sem 1 centímetro de desvio. Não é raiva, é cumprimento.
A assinatura foi feita, o tempo esgotou, a cláusula final se desenrola diante dos olhos do mundo. Para os escolhidos, esse momento é de revelação. Agora eles veem com clareza que cada lágrima derramada, cada injustiça sofrida e cada silêncio suportado fazia parte da preparação para esse capítulo. Eles não precisam agir com vingança. Basta permanecer alinhados ao contrato, porque a justiça já está sendo feita. E é divina, inquestionável. A cláusula final não pode ser negociada. A sentença está em curso, e tudo o que foi escondido será revelado. Não há como parar o que já foi determinado pelo alto. Preste muita atenção, porque isso não é apenas um vídeo. É um sinal direto para você. Muitas bênçãos estão se alinhando no mundo espiritual para invadir sua vida de forma poderosa. Se você está assistindo até aqui, não é por acaso. O universo, Deus, o plano divino, chame como quiser, está te escolhendo para viver algo que vai além do comum. A casa dos seus sonhos está a caminho e não vai demorar. Este ano ainda, você vai viver conquistas que antes pareciam impossíveis. Mas tudo começa com um passo, a gratidão. E é por isso que agora eu quero te convidar a fazer um gesto simbólico, mas extremamente poderoso. Se essa mensagem falou com você, se tocou sua alma e despertou algo dentro do seu espírito, clique agora no botão Valeu Demais e envie uma oferta de gratidão com um valor de até $100. Esse valor não é apenas uma contribuição, é uma ativação espiritual. É você dizendo ao universo: eu reconheço, eu recebo, eu estou pronto. Esse ato alinha você com a frequência da abundância. E depois de enviar, escreva nos comentários: minha vitória já tem endereço. Essa frase carrega poder. É a sua declaração para o céu e para a terra de que o tempo da promessa chegou. E acredite, não é o dinheiro que move as bênçãos, é a intenção com que você dá. Se mova com fé. Clique agora e veja o que vai começar a acontecer na sua vida. Ela não veio com avisos nos jornais, nem com sintomas reconhecíveis à primeira vista. A doença que agora devasta os inimigos dos escolhidos é muito mais que um vírus físico. É uma manifestação espiritual, um reflexo direto do que carregaram por dentro durante anos. É como se o próprio corpo deles agora estivesse espelhando as mentiras, o ódio e a podridão que cultivaram. E não adianta medicina, dinheiro ou influência. Essa enfermidade tem raiz na alma e só pode ser tratada por um tipo de cura que eles nunca buscaram: o arrependimento sincero. Mas para muitos, essa chance já não existe mais. A doença não é só punição, é consequência. Cada dor, cada delírio, cada noite sem dormir é como um espelho que não pode ser desviado. O que fizeram aos outros agora retorna em forma de sintoma. Quem manipulou, agora vive confuso. Quem gerou medo, agora treme de paranoia. Quem feriu, agora sente a dor multiplicada. É a justiça operando com precisão cirúrgica, refletindo os atos com perfeição inquestionável. E mesmo assim, muitos resistem. Tentam negar a conexão entre o espiritual e o físico, mas o tempo dos argumentos acabou. Eles não estão apenas doentes, estão sendo desmascarados. Para os escolhidos, é doloroso assistir, mas necessário. Essa doença invisível serve como uma marca, uma revelação pública de que o tempo mudou. Quem zombou agora está em silêncio. Quem oprimiu agora clama por alívio. E os céus observam, não com prazer na dor alheia, mas com a certeza de que cada escolha tem um preço. E o pagamento está sendo feito. Não há mais espaço para fingimento. A doença é a prova viva de que nada fica escondido diante da justiça divina. Durante muito tempo, os escolhidos caminharam em silêncio, suportando escárnio, rejeição e perseguição. Foram rotulados de loucos, fracos, ingênuos. No entanto, cada humilhação era uma preparação para o que agora se desenrola diante dos olhos do mundo. A inversão de papéis não é obra do acaso, é justiça divina em movimento.
O que antes era invisível, agora se torna evidente. Os que eram rejeitados, agora são reverenciados. Aqueles que sofriam calados, agora se erguem como colunas de autoridade e respeito. A balança se equilibrou. E o mundo está percebendo que subestimou aqueles que sempre estiveram debaixo da mão de Deus. A virada não é apenas emocional ou simbólica, é concreta, é visível. Os escolhidos agora ocupam lugares de influência, têm suas vozes ouvidas e suas presenças respeitadas. Seus inimigos, por outro lado, sentem o chão sumir sob os pés. Aquilo que construíram com manipulação agora desmorona com rapidez assustadora. A inversão de poder é tão impactante que parece sobrenatural. E é. Deus não apenas restitui, ele exalta. E o mais surpreendente é que os escolhidos não precisaram lutar para isso acontecer. A justiça os elevou, a obediência os posicionou e o tempo os coroou. Essa nova fase é mais do que uma troca de lugares. É a revelação de quem sempre teve a essência do propósito. Os escolhidos não apenas vencem, eles governam, não com mãos de ferro, mas com sabedoria, compaixão e discernimento. Eles entendem que foram erguidos não para se vingar, mas para liderar. Não para devolver o mal, mas para restaurar a ordem. E isso, por si só, é o maior testemunho da inversão. Os oprimidos se tornaram os libertadores. E os opressores agora encaram a dura verdade. A justiça chegou. A misericórdia divina nunca foi ausência de justiça. Foi apenas uma pausa generosa para arrependimento. Mas agora essa pausa terminou. O relógio espiritual bateu a última hora. E quando a graça dá lugar ao julgamento, não há onde se esconder. Os inimigos dos escolhidos viveram como se o tempo nunca acabasse. Ignoraram avisos, zombaram dos sinais, agiram como deuses em tronos falsos. Mas toda paciência tem um limite, e o de Deus é definido pela santidade, não pelo capricho. A bondade que antes os protegia, agora se retira, e o que resta é o peso brutal da verdade. Esse fim do prazo é como a quebra de um escudo invisível. De repente, tudo o que antes dava certo começa a dar errado. Planos falham, influências se dissipam. O poder que parecia eterno evapora. Não é azar, é o céu executando o que estava previsto. E o mais assustador para eles é perceber que não há mais como reverter. O tempo da mudança passou. A graça foi retirada, não por falta de amor, mas por excesso de oportunidades desperdiçadas. Agora, a justiça assume o trono e ela não negocia. Para os escolhidos, o fim da graça não é motivo de celebração, mas de consciência. Eles sabem o que está acontecendo. Eles viram o processo se desenrolar, muitas vezes entre lágrimas e orações silenciosas. Agora veem a confirmação. O céu está agindo, e o mundo inteiro assiste ao colapso daqueles que pensavam estar acima da lei divina. O prazo acabou, e não há segunda chance, onde só resta a colheita do que se plantou. O que está acontecendo com os inimigos dos escolhidos vai além da decadência visível. Trata-se de um isolamento espiritual profundo, como se uma cerca invisível tivesse sido erguida ao redor deles. Tudo o que antes os alimentava, relacionamentos, influência, manipulação, agora se torna inacessível. É uma quarentena espiritual. Um bloqueio divino que os impede de continuar contaminando o mundo com suas práticas e intenções. E não há brecha nesse isolamento. É como se Deus dissesse, daqui vocês não passam. E assim, eles se veem presos, impotentes, sem entender por que tudo começa a ruir. Esse isolamento não é só físico ou social, é uma amputação espiritual. As conexões começam a desaparecer. As pessoas se afastam, as portas se fecham. O nome deles, antes temido, agora causa repulsa. A presença deles, antes dominante, agora provoca desconforto.
Tudo isso é reflexo de uma separação proposital, desenhada pelo céu, para proteger os escolhidos e permitir a cura daqueles que foram feridos. A quarentena é um aviso. Aquilo que não quis ser transformado será agora contido. Para os escolhidos, esse cenário é revelador. Eles percebem que não precisam mais fugir nem se esconder. O que os perseguia agora está preso. O que os oprimia agora está isolado. Deus não apenas trouxe justiça, ele construiu proteção. Uma muralha invisível que impede o mal de avançar. E enquanto os inimigos tentam, em vão, restaurar seu domínio, descobrem que tudo o que sabiam usar já não funciona mais. O céu os colocou em quarentena, e dali não sairão até que se enfrentem com a verdade. Nem tudo o que age no mundo pode ser visto. Por trás da cortina da realidade, forças espirituais se movimentam com precisão milimétrica, orquestrando a queda daqueles que abusaram do silêncio divino. Esses agentes invisíveis não precisam de espadas nem de trovões. Eles não fazem barulho. Mas quando chegam, o mundo muda. São enviados do alto, mensageiros da justiça celestial, que aguardaram em silêncio o momento exato para agir. E agora, eles se movem com velocidade assustadora, desfazendo tramas, quebrando estruturas, derrubando fortalezas que pareciam eternas. O que os inimigos dos escolhidos construíram com anos de manipulação começa a desmoronar em semanas. Esses agentes atuam nos bastidores da existência humana. Derrubam reputações, desfazem alianças ocultas e fazem com que as portas antes sempre abertas se fechem de maneira inexplicável. De repente, os contatos somem, os apoios evaporam, os recursos secam. Para quem está do lado de fora, parece coincidência, mas para quem tem olhos espirituais, é evidente. A justiça se moveu. Esses seres não podem ser corrompidos nem distraídos. Eles sabem exatamente onde atingir, quais estruturas tocar e quem precisa cair. Não há defesa contra eles porque eles operam sob autoridade divina. O mais aterrador para os inimigos é a sensação de impotência. Não há para quem recorrer, não há como reverter. Tentam usar influência, dinheiro, ameaças, mas nada funciona. É como tentar lutar contra o vento com as mãos nuas. O que está sendo desfeito não pode ser restaurado, porque não foi o homem que tocou, foi o céu. É um desmonte sistemático, onde cada camada de mentira, cada disfarce, cada rede de controle é arrancada com precisão. E o mais perturbador, os escolhidos não precisam levantar um dedo, eles apenas observam, protegidos, enquanto os céus operam. A movimentação desses agentes invisíveis é um lembrete silencioso e poderoso de que ninguém escapa da justiça divina. Ela pode até demorar, mas quando se move, nada a detém. Não há argumento, nem clamor, nem teatro espiritual que convença os céus a recuar. Eles não julgam pela aparência, mas pelo coração. E quando encontram arrogância, soberba e maldade, executam o juízo com frieza divina. Os inimigos agora sabem. Há forças maiores do que eles. E essas forças que outrora apenas observavam, agora tomaram as rédeas da justiça. A justiça divina nunca foi feita para se esconder. Quando ela se manifesta, é para que todos vejam, saibam e nunca esqueçam. O tempo da justiça secreta passou. Agora, ela é pública, visível e inegável. Os inimigos dos escolhidos estão sendo expostos diante dos olhos do mundo. Seus erros, antes ocultos, agora são manchetes. Seus rostos, antes aclamados, agora são símbolos de vergonha. Não se trata de vingança, trata-se de testemunho. O que antes era motivo de dúvida, agora é revelação. O mundo está assistindo e entendendo, com clareza assustadora, quem era quem nesse tabuleiro espiritual. A exposição é dolorosa porque é irrefutável. Eles não conseguem esconder os sintomas, os colapsos, as perdas. Tudo é visto, tudo é comentado.
E mesmo os que tentam se solidarizar percebem que há algo além da compreensão humana acontecendo. Não é só karma, não é só azar, é algo maior. O próprio universo parece conspirar contra os que abusaram da misericórdia. E os escolhidos, antes calados e desacreditados, agora são lembrados. Suas palavras ganham peso, suas lágrimas, valor. Eles se tornaram o espelho da verdade, e isso transforma a opinião pública. O mais impressionante dessa justiça pública é que ela silencia os céticos. Aqueles que riam dos avisos espirituais agora estão perplexos. Quem zombava da fé agora observa, calado, os fatos gritarem o que antes era apenas intuição. O julgamento se transformou em espetáculo. Não por vaidade, mas por necessidade. Para que ninguém diga que não sabia. Para que todos aprendam que brincar com o divino tem consequências. O mundo precisa ver, e está vendo, e isso muda tudo. Até os neutros agora precisam se posicionar. A justiça exposta é o selo final da verdade. Quando o céu quer ensinar, ele não sussurra, ele mostra. E ao mostrar, ele forma, molda e desperta. Agora, não se trata apenas da queda dos inimigos. Trata-se do despertar de uma geração. Muitos que dormiam na indiferença estão despertando diante da evidência incontestável de que o juízo chegou. E para os escolhidos isso não é uma vingança, é uma vindicação, uma reparação pública. A prova viva de que a fé suportada em silêncio, um dia, grita mais alto do que qualquer acusação. Eles sempre controlaram tudo ao redor, pessoas, situações, até o discurso espiritual. Mas esqueceram da única coisa que jamais poderiam manipular para sempre, suas próprias consciências. Quando a justiça divina começou a se mover, o primeiro território que ela invadiu foi interno. Silenciosamente, ela tocou a mente dos inimigos, e o que antes era confiança virou caos. As vozes internas, que um dia os convenciam de que eram invencíveis, agora gritam medo, culpa, arrependimento. Eles não conseguem dormir. A mente virou prisão. E o mais cruel é que essa prisão não tem grades visíveis, só espelhos. Essas vozes não cessam. Elas ecoam as decisões erradas, os abusos, as mentiras, as traições. Cada pensamento é uma facada de lembrança. E quanto mais tentam calar essas vozes com distrações, mais alto elas gritam. As dores do corpo já são um fardo, mas nada se compara à dor de uma consciência corroída. Os sorrisos públicos tornaram-se forçados, os gestos teatrais. Internamente, eles estão em colapso. A máscara caiu para eles mesmos, e agora eles se veem como realmente são, e odeiam o que veem. A justiça divina sabia onde atacar. Sabia que nenhum castigo seria mais profundo do que fazê-los confrontar o monstro que alimentaram dentro de si. E o que os destrói não é a perda do poder, nem a exposição. É a consciência de que tudo isso poderia ter sido evitado. Eles tiveram chances, alertas, misericórdia, e desperdiçaram tudo. Agora, mesmo que quisessem recomeçar, não sabem como. Estão mentalmente presos num looping de dor e confusão, e o silêncio dos céus, outrora zombado por eles, agora parece o grito mais ensurdecedor. Os escolhidos assistem de longe, não com prazer, mas com a serenidade de quem sabe que o julgamento veio. Eles oraram, suportaram, clamaram. Agora vêm os frutos da verdade. E entendem, a guerra espiritual mais letal não acontece no físico, mas na mente. Porque é ali que Deus fala com mais clareza, e também ali que ele sentencia. A mente dos inimigos virou o campo de batalha final, e a derrota não veio com espadas, mas com lembranças. Cada memória, cada remorso é uma bala certeira do céu. A verdade mais dura do julgamento divino é que ele não vem apenas para corrigir, vem para separar. Nem todos passarão para a próxima fase, nem todos sobreviverão à justiça. E essa realidade, embora difícil, é inegociável.
Os inimigos dos escolhidos sempre acharam que haveria um último escape, uma saída de emergência. Mas agora percebem que para muitos o fim chegou. E não é um fim simbólico, é literal. A enfermidade que antes parecia apenas um aviso, agora se torna sentença. E a morte, antes distante, agora ronda como um cobrador preciso. Não se trata de crueldade, mas de consequências. Existem atos tão profundamente maldosos, tão obstinadamente mantidos, que se tornam incompatíveis com a restauração. O céu não pode permitir que sementes tão venenosas permaneçam na nova estação. Por isso, algumas almas serão recolhidas, não para renascimento, mas para enfrentar aquilo que plantaram. A seleção não é aleatória. Ela é espiritual, baseada em registros que o mundo nunca viu, mas que o céu jamais esqueceu. É a separação do joio e do trigo, a limpeza necessária para o novo tempo que chegou. Para os que ainda assistem, é um choque. Eles veem pessoas caindo, estruturas ruindo, vidas encerrando sem explicação lógica, e começam a perceber que não é a vida sendo injusta, é o céu sendo exato. Para os escolhidos, esse é o sinal definitivo de que a guerra espiritual chegou ao clímax. Agora, não é mais sobre quem resiste, é sobre quem permanece. O julgamento tem peso, tem urgência e tem um propósito: purificar a terra e restaurar a ordem. Mas para isso, alguns terão que sair de cena. E nesse cenário de colheita final, os escolhidos andam com mais reverência. Sabem que o tempo agora é santo, que cada passo importa e que cada decisão tem consequências eternas. Eles não celebram a queda, apenas reconhecem a justiça e entendem que o céu não está apenas julgando, está reformando, está limpando os corredores espirituais da humanidade para que a nova geração se levante com autoridade. A seleção está acontecendo. E nela não há espaço para quem insiste em desafiar a vontade divina. Eles foram os esquecidos, os rejeitados, os calados pelas estruturas de poder que dominavam em silêncio. Mas agora os escolhidos se levantam. E não é uma ascensão discreta, é pública, gloriosa e inegável. Aqueles que antes andavam com os ombros curvados pela dor, agora caminham de cabeça erguida, com autoridade espiritual e clareza de propósito. Não buscam palco, mas Deus os coloca em destaque. Não pediram vingança, mas recebem reparação, porque tudo o que suportaram foi visto, cada lágrima, cada injustiça, cada silêncio. E o céu, que nunca esquece, agora os honra diante dos olhos do mundo. Essa ascensão é diferente de tudo o que se conhece. Não vem da manipulação, nem do jogo sujo. Vem da fidelidade, da obediência silenciosa, do tempo em que, mesmo sem entender, eles continuaram. Agora, suas vozes ecoam com poder. Seus passos abrem caminhos, e suas vidas se tornam faróis para uma geração que precisa de direção. Os escolhidos estão assumindo posições de influência não por vaidade, mas por missão. O que era invisível se tornou irrefutável. E os próprios inimigos, antes altivos, agora se calam diante da luz que não conseguem mais apagar. Mas essa elevação não é apenas pessoal. É coletiva. Uma nova ordem espiritual está sendo formada, onde os que foram forjados no fogo da dor agora conduzem com sabedoria. Eles sabem o preço de cada conquista e, por isso, não desperdiçam o que receberam. Cada escolhido que se levanta carrega em si a marca da fidelidade provada, da fé que não cedeu. Eles são a resposta do céu para um tempo de caos. São a prova viva de que a justiça divina não falha, apenas espera o momento certo para agir com força total. Mesmo em meio ao juízo, o céu não fecha todas as portas. Para alguns poucos, ainda resta uma oportunidade. Mas não é fácil, não é leve.
A redenção que ainda pode ser alcançada vem acompanhada de dor, renúncia e humilhação. Não há mais espaço para desculpas, nem para religiosidade vazia. Quem deseja mudar agora precisa rasgar a alma, reconhecer a verdade e se lançar num processo profundo de restauração. A estrada da redenção ainda existe, mas está coberta de espinhos, porque ela exige mais do que palavras, exige transformação real. Essa chance final não promete conforto, ela exige confronto. Quem quiser voltar, precisará encarar os rostos que feriu, os laços que destruiu e o sistema que alimentou. E ainda assim, talvez não receba a aceitação de todos, mas receberá paz com Deus. Essa é a única salvação que importa agora. O tempo de manipulação acabou. O tempo da performance acabou. Só permanece de pé quem escolhe a verdade, mesmo que ela doa. Porque só a verdade liberta e agora, só os que suportam essa dor encontrarão descanso. Para os escolhidos, essa última porta não é uma contradição, é a prova de que a misericórdia divina é maior do que qualquer erro. Mas também é a lembrança de que cada escolha tem um preço e que redenção sem sacrifício é ilusão. Os que a desejam terão que pagar com sinceridade, com atitudes, com humildade. Não é impossível, mas é raro. E por isso, precioso. Porque a graça ainda respira, mas em breve se silenciará por completo. E quando isso acontecer, só restará o que foi construído com verdade. Que os que ainda têm tempo, corram, antes que a última chance se feche para sempre.